agradecer muito a Deus por mais esse dia de vida meu e da minha família, e agradecer a Deus pela essa oportunidade que estamos tendo de vir na casa do Senhor para ouvir a palavra, né? Parece que não, mas é muito difícil vir na igreja, muito difícil. Você romper essas barreiras não é brincadeira. E só mesmo com a ajuda de Deus para a gente conseguir. Eu estava me lembrando hoje que o povo de Israel, ele precisava de entrar em Jericó, mas eles não tinham poder suficiente, nem técnico, nem físico, para romper as muralhas de Jericó. E Deus ordena a eles que vão, e Deus diz como eles deveriam fazer, e eles obedecem aquilo que Deus fala. E o muro, que era intransponível pelo poder humano deles, pelas armas que eles tinham, é derrubado pela palavra, é derrubado pelo grito. Então, o que a gente aprende com isso é que o que nos faz vencer tudo aquilo que nos impede de chegar a Deus tem que ser enfrentado com a palavra de Deus. Você tem que ter consciência disso, porque eu ainda hoje estava vendo um culto numa igreja e vendo as pessoas dançando na igreja, que hoje vai-se na igreja para dançar, né? Dançando, pulando. Eu não tenho nada contra, mas a igreja não é lugar para você sentir prazer. Eu nunca vi um cidadão que vai se formar numa faculdade, ele chegar na sala de aula e o professor ficar preocupado em agradar ele, falar o que ele quer ouvir, fazer a vontade dele. As pessoas que têm compromisso em ser um profissional, elas vão na sala de aula e levam a sério para aprender aquela matéria. Quanto mais na igreja, estamos falando de Deus, falando de um projeto de salvação, um projeto de vida eterna, um projeto de transformação. Inclusive é um projeto complicado, porque ele vai contra a maioria da sociedade, e sempre foi assim. Sempre os homens de Deus, as mulheres de Deus, elas lutaram contra a maioria. Quando você lê a Bíblia, você vai vendo os verdadeiros cristãos, aqueles que Deus aprovou, você vai ver eles lutando contra reis, contra príncipes, contra a igreja, contra o povo, contra a maioria. Então, irmãos, para se chegar a Deus não é fácil, há muitos impedimentos. Por isso que se chega a Deus com humildade, por isso que se chega a Deus com temor, não é com medo de Deus, não, é sabendo que, como diz a Bíblia, Deus está no céu, Deus tem todo o poder, nós é que precisamos dele. Tem gente que quer ser melhor do que Deus, tem gente que quer mudar o projeto de Deus, tem gente que quer contender com Deus, tem gente que quer questionar a Deus. Por isso até que o apóstolo Paulo fala assim: quem és tu que replicas Deus? Quem és tu que questionas Deus? Não é? Então, se você quer alcançar, você tem que ser humilde e saber, porque haverá muitos impedimentos, muita dificuldade, tudo vai contribuir para você não vir à igreja, tudo vai contribuir para você não ler a Bíblia, tudo vai contribuir para você não se converter de verdade e deixar Deus entrar no seu coração, entrar na sua vida. Muitas pessoas até experimentam o primeiro amor, se entregam de coração, mas aí é como Jesus conta aquela parábola da semente, não é?
não se firmam na Bíblia, não se firmam no que está escrito, começa a querer achar que teologia, que livros escritos por outras pessoas vão levar eles a alcançar a Deus, e acabam se perdendo na trajetória, ficam buscando palavras bonitas, pregadores que falam palavras que agradam os seus ouvidos, e no final se perdem, porque estão buscando atalho. Crente não busca atalho, meu irmão. Crente enfrenta o que vier, porque quando ele enfrentar o que vier com fé em Deus, ele vai vencer, ele será vencedor. Com Deus você sempre será vencedor, mas tem que fazer conforme Deus quer, do jeito que Deus quer. E é um grande privilégio você poder conhecer o projeto de Deus. Eu fico impressionado, as pessoas se formam em direito, que é uma carreira só de leis. O livro mais antigo de lei que existe na Terra é a Bíblia. É o primeiro livro de lei da Terra. Aliás, é o maior best-seller. Aliás, é o livro mais traduzido do mundo, mais vendido do mundo. E o cidadão se forma em direito e não lê a Bíblia toda. Lê tudo que aparecer, acredita em tudo. Inclusive, julga e condena a Bíblia, julga e condena Deus, sem ler. Então, isso mostra o quê? Que é muito difícil você se chegar a Deus, é muito difícil você adquirir o conhecimento de Deus, é muito difícil você adquirir a cultura de Deus. Por isso, eu convoco você para lutar. Convoco você para se esforçar, saber que você tem que ter compromisso com Deus, assim como para você ganhar o seu dinheiro no seu trabalho, você tem compromisso com o seu trabalho, senão no final do mês você não consegue dinheiro para realizar aquilo que você quer. Assim como você, quando deseja fazer um curso qualquer, você tem que ter compromisso com aquele curso. Assim também você, para ter Deus na sua vida, para que você faça a vontade de Deus, para que você se transforme, para merecer o amor de Deus, merecer pertencer ao projeto de Deus, você tem que se esforçar. E isso, se a gente parar para pensar, isso é uma coisa natural, irmãos. Isso é uma coisa natural. Você, quando começa a namorar uma pessoa, quando você casa com uma pessoa, automaticamente você já assume uma série de compromissos que nem precisa estar escrito, são compromissos morais. Você sabe que você começou a namorar uma pessoa desde quando você falou, eu aceito te namorar. Você já sabe que ali você está afirmando um compromisso de fidelidade. Você está assumindo uma série de compromissos. E aí você quer ter um relacionamento com Deus, que deve ser um relacionamento de amor, é um relacionamento de pai para filho, de amigo verdadeiro, e você não quer ter compromisso de espécie nenhuma. Ou seja, como diz a Bíblia, você quer ficar em cima do muro. Por isso que a Bíblia diz, não cocheareis em dois pensamentos. Nem em relacionamento humano, quanto mais em relacionamento com Deus, se pode cochear em dois pensamentos. Você tem que entregar seu coração, você tem que entregar sua vida. Você vê que para você casar com alguém, você faz até uma promessa escrita de viver com aquela pessoa para a vida toda. E assim com Deus nós temos que lutar, nós temos que querer. Tendo essa vontade ou não tendo, você tem que querer. Muita gente fala assim, eu não vou no culto hoje, porque eu estou com dor de cabeça. Eu não vou no culto hoje por isso e por aquilo. Jesus falou sobre isso. As pessoas sempre têm uma desculpa, entendeu? Não se esforçam, não lutam. Por quê? Porque somos materialistas e interesseiros. E nós não podemos aceitar isso. Nós temos que ser lutadores, e lutadores alegres e felizes e contentes,
porque estamos lutando pelo maior tesouro que o ser humano pode ter, que é a amizade com Deus, que é o amor, que é amar a Deus, que é, através dessa atitude, você está construindo o seu futuro, você está construindo pela fé o direito de ressuscitar e viver eternamente, não é? Por isso que a gente diz que é pela fé. Livro de Isaías, capítulo 45, diz a palavra de Deus assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Se você quiser entender aquilo que Deus está falando, você pode ler o livro de Esdras, no capítulo 1, vai explicar sobre Ciro. 2 Crônicas, lá no capítulo 36, versículo 22, Isaías 44 vai falar sobre Ciro, e assim você vai entender o contexto, porque a Bíblia você não pode se basear só em um versículo, ou 2 ou 3 versículos, você tem que se basear no que ela diz em texto e contexto. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Entendeu, irmãos? Ciro não tinha nascido ainda. 150 anos antes de Ciro nascer, Jeremias profetiza que ia nascer uma pessoa, ia se chamar Ciro, ia ser rei da Pérsia, porque Deus ia colocar ele como rei, e Deus ia dar poder a ele, autoridade, riqueza, e ele ia tirar o povo de Israel da escravidão e ia fazer a reconstrução do templo 150 anos antes dele nascer. Tanto é que ele não conhecia Deus, ele não era de família cristã, ele não era cristão, mas era um homem que agradava a Deus. Tanto é que quando ele lê o que está escrito sobre ele, ele manda cumprir aquilo que Deus falou, ele acredita e faz a vontade de Deus. Muitas pessoas às vezes são criadas em berço cristão, pregam o evangelho desde criança para eles, e eles morrem desobedientes, porque obedecem à religião, obedecem à lei do homem, mas não obedecem à palavra de Deus. E aqui Deus deixa claro: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deste lá é os céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produz a salvação, e ao mesmo tempo frutifica a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador. O caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E à mulher: que dá tua luz?
Então, irmãos, aqui já está começando, Deus já está confrontando essas pessoas que questionam a Deus. Muitas pessoas têm a mesma Bíblia que eu, estão escritas as mesmas palavras, mas eles acreditam no que a religião deles diz, acreditam no seu próprio pensamento e se rebelam contra Deus. E muitos ainda querem achar que são melhores que Deus, pregam a tal da caridade, achando que o mundo está precisando de caridoso. O mundo precisa de pessoas que pregam a verdade, o mundo precisa de pessoas que queiram andar na verdade. É muito fácil fazer caridade com o dia dos outros, como muita igreja faz aí, né? Ganha 1 milhão e dá 10 mil de caridade para os outros, para dizer que está fazendo caridade. Jesus mandou a gente distribuir a palavra. A semente não é dinheiro, a semente não é presente para os outros. Não adianta você dar um prato de comida para uma pessoa e no outro dia ela ter que pedir prato de comida para os outros também. Entendeu? Se você der a palavra a uma pessoa, a pessoa de repente se transforma e ela não vai precisar de pedir comida para ninguém mais não, porque a Bíblia diz que o justo não passará fome, não é? O que as pessoas da terra precisam é da palavra de Deus, não é de ajudinha como o nosso governo mesmo faz, de Bolsa Família, entendeu? Dá R$200 para a pessoa, 200, como se fosse agora a pessoa está resolvido o problema dela, não é? Aí o coitado que já vive numa situação miserável, ele acaba se contentando com aquele pouquinho e a vida dele fica assim o resto da vida, não é? O que o governo deveria fazer? Dar emprego, dar curso profissionalizante de graça, dar escola de graça, dar faculdade de graça, ajudar o pequeno empresário, não é? Porque aí sim a pessoa, através do seu suor, como a maioria faz, ia conquistar o pão de cada dia, não é? E o verdadeiro cristão, ele não tem que estar preocupado com caridade. Caridade é uma obrigação, fazer o bem é uma obrigação, ajudar os outros é uma obrigação. Isso não é mérito nenhum, não. O verdadeiro cristão, ele tem que ser fiel à palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, aquilo que está escrito, andar conforme diz a Bíblia. Versículo 12. Versículo 11. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Vê aqui que agora Deus faz um apanhado geral do cristão, e aqui ele continua falando de Ciro, que ele diz que ele que fez tudo para que Ciro conquistasse, conquistou, e deixou claro aqui que Ciro ia soltar aquele povo que estava 70 anos cativo na Babilônia, entendeu? E não ia cobrar nada por isso, entendeu? Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e dos sabeus, homens de alta estatura, passarão para ti e serão teus, irão atrás de ti, virão em grilhões, e diante de ti se prostrarão, far-te-ão as suas súplicas, dizendo: deveras Deus está em ti, e não há nenhum outro Deus. Deus fala tanto sobre isso porque esse povo era idólatra. Esse povo adorava vários deuses, e até hoje, se você for em vários países do mundo, tem gente que adora Deus rã, é Deus vaca, é Deus macaco, é Deus elefante, elefante que é metade gente, que é metade elefante, e Deus sol, e Deus lua, e vai por aí afora. Então, por isso que
Deus, quando levanta Ciro também, Ciro vem conquistando nações que achavam que pela ajuda dos deuses deles, eles iam vencer. Como muitas pessoas hoje acham que os santos que eles rezam por eles, os santos que eles mantêm em casa, vai ajudar eles. Mas o que nós vemos aí os santos deles não têm poder nenhum, senão a vida deles está uma maravilha. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão e também se confundirão todos, cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Porém Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação. Por isso não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que fala a justiça e anuncio coisas retas. Entendeu, irmãos? Deus está querendo dizer para você: Deus não te traz da igreja em vão, não. O que está escrito na Bíblia não é uma promessa vã. Você tem que crer na palavra de Deus. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Então aqui Deus já está descrevendo essas pessoas que pegam um santo, botam em cima do andor e faz procissão e acham que esse santo pode ajudar a cidade, pode ajudar o país, pode ajudar a casa deles, né? E Deus está deixando claro isso aqui, que essas pessoas elas não vão alcançar sucesso. Elas estão fazendo uma coisa que é contra a lei de Deus, que é contra Deus. E Deus diz aqui: por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Então está claro que você não pode ajoelhar perante nenhuma imagem, perante nenhum santo, como muitas religiões fazem. Deus está falando: diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá: deveras no Senhor há justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Capítulo 46. Bel está abatido, Nebo se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as feras. As cargas dos vossos fardos são canseiras para as feras já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levado desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu vos fiz e eu vos livrarei, e eu vos trarei e vos livrarei. Entendeu, irmãos? Deus falando que Ele desde o ventre te chamou,
Não adianta, quem é chamado por Deus, não adianta querer fugir de Deus, você só vai sofrer, você só vai ter problema, não é? Por isso que a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Você tem que aprender a conhecer a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, porque até na sua velhice Deus vai te acompanhar e vai tentar te converter. A quem me assemelhareis? E com quem me igualareis? E me comparareis para que sejamos semelhantes? Então Deus já deixa claro aqui, você vai comparar Deus com uma pomba, você vai comparar Deus com uma rã, você vai comparar Deus com um peixe, você vai comparar Deus com um homem, não é? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata das balanças, assalariam ourives e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam, sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar, ali fica em pé, do seu lugar não se move, e se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Está descrevendo claro, entendeu? Não precisa de chamar um teólogo, um intérprete, não. É que as pessoas não querem aceitar a verdade, não querem aceitar a palavra de Deus. Lembrai-vos disto e considerai, trazei-o à memória, ó prevaricadores. Ou seja, as pessoas que não se lembram disso, as pessoas que leem e fingem que não leem, as pessoas que ouvem e fingem que não estão ouvindo, que ainda ficam com raiva da gente quando a gente fala, são chamados de prevaricadores. Estão contendendo com Deus, não é com a pessoa que está pregando, não é? É uma coisa que eu sempre digo, eu não sou juiz da vida de ninguém, eu não sou xerife da vida de ninguém. Muitas vezes houve uma pregação da gente, fica ofendida com a gente, não é? Eles acham que têm o direito de dizer o pensamento deles, de mandar o vídeo que eles quiserem para você, mas você não pode ter o seu pensamento, principalmente quando você prega a verdade. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: acaso fiz-me teu inimigo dizendo a verdade? Não é? Você diz a verdade para as pessoas que querem ser seu inimigo, elas ficam com ódio de você, ficam com raiva de você, sendo que eles professam ser cristão, sendo que eles têm como fundamento na sua igreja a mesma Bíblia que eu tenho. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra remota o homem do meu conselho, porque assim o disse, e assim o farei vir. Eu o formei e também o farei. Ouve-me, ó duros de coração, o que estais longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. E a palavra do Senhor diz claramente, lá no livro de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Está escrito em todas as Bíblias do mundo que há um só mediador, um só. Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em vós. Então, quando diz aqui no livro de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só mediador entre Deus e o homem, o que esse versículo está querendo dizer? A Bíblia não mente, a Bíblia
ela não te induz a ter duas interpretações. Quando fala que é um só, acabou. É Deus que falou, meu irmão. Se só Jesus é o mediador entre Deus e o homem, Maria não pode ser mediadora entre Deus e o homem, João, Pedro, Antônio, essa quantidade de santos que tem por aí, não pode. Inclusive tem religião que diz que tem aqui na Terra 8 pessoas dos Estados Unidos, que são o corpo ungido do Testemunho de Jeová, que eles são intermediadores entre Deus e o homem, que Deus fala com eles se escrevem aquelas revistinhas, e aí, entendeu? Eles são intermediadores, e ainda que tem mais não sei quantos mil ungidos lá do Testemunho de Jeová no céu, ajudando Jesus a governar. Então, irmãos, mas as pessoas gostam de acreditar nisso, mesmo na Bíblia delas estando escrito claramente, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, irmãos, outra coisa, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 17, diz assim: e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome de Jesus. Certo? Pregação é palavra, oração é palavra, obras, né, são palavras. Tudo que você fizer, fazer em nome de Jesus. O que as pessoas fazem? Fazem em nome de santo, entendeu? E outra coisa, não sei se você já observou, que todo nome que existe na terra, Pedro, João, Gabriel, Antônio, Mané, tudo vira, sempre tem um que vira santo, entendeu? Todo nome que existe na terra tem um santo com aquele nome. E aí, quando os discípulos perguntam para Jesus, né, Jesus diz assim, olha, e disse-lhe Jesus, Mateus capítulo 19, versículo 17, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ou seja, Jesus está deixando claro aqui que na terra só teve um bom, que foi Ele, só teve um perfeito, que foi Jesus. Se não teve nenhum outro que for bom, e a Bíblia diz que quem disser que não pecou está mentindo, está pecando, e a Bíblia diz que nós somos destituídos da glória de Deus, todos pecamos, não pode ter nenhum santo. Não pode ter nenhum santo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ia escolher 8 pessoas nos Estados Unidos para falar só com essas outras 8 pessoas, até porque a Bíblia deixa claro que depois da vinda de Jesus, a lei e os profetas acabaram, né? Não tem mais profeta, não existe mais profeta, né? O Testemunho de Jeová tem 8 profetas, né? Mas não tem, isso é só na cabeça deles, assim como não tem mais santo, entendeu? As pessoas que morreram ainda não ressuscitaram, como diz no livro de Apocalipse, o dia da ressurreição, quando Jesus vier, todo o olho o verá, todo o olho verá. A Bíblia deixa claro isso. Vai ser uma coisa muito poderosa que vai acontecer na terra, porque todo o olho verá. Quando a Bíblia diz todo, é todo mundo vai ver esse acontecimento. Quem estiver vivo vai ver. Nós não conhecemos nenhum relato na história da humanidade que Jesus veio pela segunda vez nos ares, não conhecemos, não é? E a Bíblia explica como é a ressurreição. E o primeiro a ressuscitar foi Jesus, e assim sucessivamente virão as ressurreições. E o que acontece? Tem religião aí que diz que Jesus veio em 1914, mas foi lá na sede da igreja deles e falou só com o chefe deles lá, e só comunica com eles. E tem gente que acredita, irmão, entendeu? Por isso que Deus escreveu a Bíblia, para que você não precise de ser escravo de ninguém, para que você não precise seguir ninguém. Aliás, todo pastor, todo sacerdote que queira servir a Deus de verdade, ele não tem que pedir ninguém para seguir a ele, não tem que pedir ninguém para que as pessoas acreditem no que ele está falando.
Eu nunca pedi a ninguém para acreditar no que eu estou falando, no que eu estou pregando. Eu peço a você para você ler a Bíblia e acreditar no que a Bíblia está falando, não eu. E assim nenhuma igreja tinha que fazer das pessoas escravo deles, membros. Inclusive o cidadão não pode sair da igreja, porque quando sai, ele é amaldiçoado. Entendeu? O que é um absurdo. Vem até dizendo que Deus mandou você aqui para você ficar aqui eternamente me dando dinheiro. Isso é uma grande mentira. Você é livre. Livre. Como Deus fala, onde há o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Você é livre para adorar a Deus. Você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade, por amor. Amém?